Graça e paz. Ultimamente tem surgido um tema muito polêmico dentro das igrejas, no núcleo evangélico e fora também das igrejas, sobre a questão do dízimo. E você, se está por dentro dessas polêmicas, tem ouvido falar sobre este assunto, você normalmente pode estar em dúvida sobre a questão do dízimo. Você deve estar se perguntando agora, será que eu devo dar o dízimo? Será que Jesus apoia o fato de eu dar o dízimo? O que é feito com o meu dízimo? Será que Deus vai me abençoar mesmo? Então, muitas dúvidas têm surgido na cabeça das pessoas a respeito desse assunto. Muitas pessoas têm caído na apostasia, têm se desviado, têm parado de dizimar, por causa dessa polêmica, que muitas pessoas, de uma forma equivocada, têm interpretado textos bíblicos de forma errada, achando que tem algum conhecimento teológico, achando que podem mudar as doutrinas evangélicas. E essas pessoas, mesmo que bem intencionadas, têm contribuído muito para o afastamento de cristãos sérios e verdadeiros das suas igrejas. Eles têm contribuído para o afastamento de pessoas sérias, pessoas boas, da presença de Deus. Porque se você acha que seu pastor está te pregando uma doutrina errada, você logicamente vai achar que seu pastor está querendo te roubar. E se você acha que seu pastor está te enganando e te roubando, logicamente você vai sair da igreja, você vai se decepcionar. E muitas pessoas até se decepcionam com Jesus, achando que a doutrina que ele conhecia acerca de Jesus era uma doutrina errada. Então, esta polêmica tem prejudicado muito as igrejas. E por isso, por esse motivo, decidi dar este estudo sobre o dízimo. Porque se você se afastou do Evangelho, se você está achando que seu pastor é um ladrão, um mentiroso, seja lá o que for, que você está achando que está te entristecendo, eu quero que ao final desse estudo você pense bem, você caia na real e veja que se o dízimo existe hoje, é porque existe um propósito nisso. Vou começar o estudo falando sobre um equívoco de muitos pastores, muitos líderes religiosos, né, sobre a doutrina do dízimo. O dízimo é uma doutrina coerente, tá? É uma doutrina bíblica, verdadeira. E eu digo, você deve dar o dízimo, porque Deus vai lhe abençoar de uma forma abundante. Sabe por quê? Porque Ele tem me abençoado. Eu não trabalho recebendo dízimo. Eu trabalho recebendo salário do local onde eu trabalho. No caso, eu não dependo do dízimo para sobreviver. Então eu não tenho motivos para fazer apologia ao dízimo. No caso, eu não tenho motivo financeiro para fazer apologia ao dízimo, porque eu não vivo disso, tá? Então, se eu falo sobre o dízimo, é porque realmente eu acredito que o dízimo é importante. E que se você der o dízimo e ofertar a casa de Deus, Deus também saberá ser generoso e saberá te abençoar muito. Não porque você está dando dízimo, assim, dando dinheiro. O dízimo também pode ser considerado uma parte da sua vida dedicada à obra de Deus. Dá o dízimo da sua vida, dá o dízimo do seu tempo, né? Se você parar para pensar, será que você dedica apenas 10% do seu dia a Jesus? Ou melhor, será que você dedica pelo menos 10% do seu dia a Jesus? Se você assim fizer, você estará recebendo grandes bênçãos, apenas por dedicar 10% do seu dia para Jesus. Agora eu te digo,
ao invés de dedicar 10%, faz o seguinte, dedique 100% da sua vida para Jesus e você verá que tem uma bênção muito grande preparada para você. Mas o ensino hoje é sobre o dízimo. Eu vou falar sobre o dízimo financeiro, dízimo de dinheiro mesmo, como é pregado hoje. O Evangelho de Mateus, capítulo 23, precisamente no versículo 23, vou repetir, capítulo 23 e versículo 23. Mateus ali escreve sobre o dízimo, mas se você observar, está escrito ali, endro, hortelã e cominho. Não está escrito dinheiro, está escrito endro, hortelã e cominho. Alguns teólogos, se achando donos da verdade, dizem que o dízimo não era dinheiro, era em bens. Tudo bem, eu não vou criticar eles, porque nem todo mundo hoje tem plantações. A pessoa que planta, ela troca sua plantação por dinheiro, né? Ali, quando Jesus falou de endro, hortelã e cominho, falou que os judeus davam o dízimo de forma detalhada de tudo que tinham, até mesmo das plantações, das coisas que possuíam, eles davam o dízimo, não só do dinheiro, mas das coisas que tinham. Outra, alguns teólogos que também se acham donos da verdade, falam que o Evangelho de Mateus, né, que ali Jesus falava somente para os judeus. Sabe por quê? Porque o Evangelho, segundo São Mateus, foi escrito para o povo judeu. Se você entrar em detalhes, vai ver que, no original, o texto de Mateus foi escrito na língua hebraica. E se você observar, todos os outros livros do Novo Testamento foram escritos em grego. Somente o livro de Mateus foi escrito em hebraico, na forma original. Porque Mateus escreveu o seu evangelho voltado ao povo judeu. Por isso que alguns teólogos afirmam que essa doutrina do dízimo foi somente para o povo judeu. E para a sua surpresa, eu digo, realmente é verdade. Quando Jesus falou sobre a lei ali, ele falava sobre o povo judeu, não falava sobre o povo gentil. Então, a lei sobre o dízimo foi dada somente ao povo judeu. Quando alguém fala hoje sobre o capítulo 3 de Malaquias, né, para servir como base a doutrina bíblica sobre o dízimo, essa pessoa também está equivocada. Porque o texto de Malaquias não serve para o povo gentil, ou seja, para nós. O texto de Malaquias fala somente para o povo judeu. O texto que Jesus fala ali em Mateus 23, 23, também é somente para o povo judeu, não para o povo gentil. Aí você fala, então o dízimo foi um mandamento somente para o povo gentil. Somente para o povo judeu. Eu vou te explicar o que acontece sobre o dízimo. O dízimo na forma da lei, ou seja, na forma do Velho Testamento, só é mandamento para o povo judeu. Porque ali o dízimo era lei, segundo a lei mosaica. E segundo a lei mosaica, o judeu deve dar o dízimo sob a lei levítica, sob o sacerdócio levítico. Mas agora, no Novo Testamento, já não é mais a lei que rege, mas o que rege agora é a graça. Porque após a morte de Jesus, a lei foi cumprida. Né? Na morte de Jesus, toda a lei foi cumprida. E agora houve uma mudança da lei. Porque agora não vivemos mais debaixo da lei,
mas agora vivemos debaixo da graça de Jesus. Você deve se perguntar, e aí? Se o dízimo era lei, então o dízimo foi abolido, né? Uma base grande para se falar que o dízimo foi abolido, as pessoas encontram na carta aos Hebreus, no capítulo 7, do versículo 5 até o versículo 12. Mas quem faz desta forma está errado, porque está interpretando errado. Todo o Novo Testamento interpreta errada a doutrina do dízimo, interpreta também errado o que está escrito na carta aos Hebreus. Por que eu te digo isso? Porque Jesus falou ao povo, não só judeu contra o gentil, que ele não veio para derrubar a lei, nem os profetas, mas ele veio para cumprir a lei. E lá em Hebreus também fala que quando se levanta um novo sacerdócio, um sacerdócio novo, que é o sacerdócio de Jesus, que não é mais segunda lei, mas é segunda graça, também há necessidade de uma mudança da lei. Ele não falou que há necessidade de se derrubar uma lei e fazer outra, mas não. Há necessidade da lei ser mudada. Quando antigamente você fazia as coisas num legalismo frio e insensato, somente para cumprir a letra da lei, hoje é diferente. Hoje você faz para agradar a Deus, para satisfazer a vontade de Deus, o que é a era da graça. Hoje você faz debaixo da graça divina. Você não faz mais porque é lei, porque foi dito aos judeus, ou porque há uma maldição que vai cair sobre você, por medo, não. Você agora faz porque você ama a Deus, porque você ama os mandamentos bíblicos. Aí muitas pessoas podem chegar para você com vários versículos bíblicos, dizendo que eu estou falando aqui uma doutrina errada, que não tenho base bíblica para falar isso. Então vou provar a todos vocês que eu tenho uma base bíblica. Tá ok? Vou provar a todos agora que para que eu estou falando isso aqui com uma base bíblica coerente. E não há uma base bíblica melhor do que a que está escrita na carta aos Hebreus, no capítulo 7. Eu quero que você dê uma pausa agora no estudo. Pegue a sua Bíblia e me acompanhe nessa leitura. Tá? Porque eu vou ler, mas não vou ler simplesmente. Eu vou ler e vou explicar. Porque este é um texto que tem uma interpretação dificílima. E por esse caso, muitos falsos teólogos se acham no direito de interpretar de forma errada e falar que nessa passagem o dízimo foi abolido. Nessa passagem, o escritor da carta aos Hebreus, ele explica por que você deve dar o dízimo. E o que é o dízimo? Então eu vou ler e explicar. E eu espero que ao final dessa explicação, toda a sua dúvida seja sanada. Tá ok? Então eu quero que você me acompanhe. Tá? Então leia aí na sua Bíblia. Hebreus capítulo 7, versículo 5 até o versículo 12. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Leu esse versículo, né? Agora eu vou te explicar. Vou explicar versículo por versículo, começando por este. E os que, dentre os filhos de Levi, recebem o sacerdócio,
tem ordem. Vamos lá. Quem são os filhos de Levi? É aquele povo que vem da descendência de Levi, que tem o sacerdócio levítico. Esse povo recebia o dízimo do povo e entregava à casa de Deus. Então, por isso que está escrito assim, ó, até a vírgula. Você vai ler do começo até onde tem uma vírgula. E os que dentre os filhos de Levi, que são aqueles que vêm da genealogia de Levi, vêm da geração de Levi, esses são os filhos de Levi, que recebem sacerdócio e têm ordem, tá? Segundo a lei de quê? De tomar o dízimo do povo. Esses que são os filhos de Levi, têm ordem segundo a lei mosaica de receber o dízimo do povo. Quem é o povo? O povo é o povo judeu, tá? Não era o gentio, porque eu estou falando aqui nessa parte do Velho Testamento, tá? Da velha aliança. Continuando aqui, depois da vírgula. Isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Abraão é o pai na fé do povo judeu, tá ok? Agora vamos lá, adiante. Observa bem essa passagem, tá? Mas aquele quem? Aquele que é Melquisedeque, tá ok? Quando ele fala aqui, mas aquele, ele fala sobre Melquisedeque. Vamos ler lá agora, depois da vírgula. Cuja a genealogia não é contada entre eles. Entre eles quem? Entre os filhos de Levi, tá? Entre a genealogia de Levi. Então, mas aquele cuja a genealogia não é contada entre os filhos de Levi, esse mesmo foi o que tomou os dízimos de Abraão e o abençoou, tá? E abençoou o que tinha as promessas. Quem tinha as promessas? Quem tinha as promessas era Abraão. Então Melquisedeque tomou o dízimo de Abraão e abençoou Abraão. No capítulo seguinte, ou melhor, desculpa, no versículo seguinte, fala assim, ó. Ora, sem contradição alguma, o menor, quem era o menor ali naquela ocasião? O menor naquela ocasião era Abraão, o pai dos judeus. Então, ora, sem contradição alguma, o menor, que é Abraão, é abençoado pelo maior. Quem era o maior naquela ocasião? Melquisedeque, aquele cuja a genealogia não é contada. Entre quem? Entre os levitas. Agora vamos voltar ao conhecimento lá do Antigo Testamento, mais especificamente de Gênesis. Lá no livro de Gênesis, Moisés era bem radical, Moisés era bem detalhado na genealogia dos personagens bíblicos que ele citava. Quando tinha uma pessoa que marcava uma época, uma pessoa importante, Moisés sempre falava dos filhos dele, né, aquelas pessoas que antecederam aquela pessoa, e também falava sobre pessoas que sucederam ela, né? Isso é genealogia. Mas quando Moisés escreveu sobre Melquisedeque, curiosamente, Moisés não falou sobre pai e mãe de Melquisedeque, nem sobre filhos de Melquisedeque. Melquisedeque simplesmente apareceu num período histórico e simplesmente desapareceu. Se você ler o capítulo 7 da carta aos Hebreus todo, você vai ver que, curiosamente, ele fala de Melquisedeque, né? Que é aquele que não teve início nem fim de dias, tá? E o sacerdócio de Melquisedeque é o sacerdócio eterno. E sob esse sacerdócio é que você hoje dá o dízimo. Porque Jesus, ele é sumo sacerdote de Deus, segundo a ordem de Melquisedeque. Mas eu vou detalhar isso mais adiante, tá? Eu gostaria de continuar contigo nos versículos bíblicos que se seguem depois disso, tá? Eu quero que você se ache na Bíblia e me acompanhe, tá? Começando, seguinte. E
por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimo, pagou o dízimo. Vamos mais adiante. Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai Abraão, tá? Estava no lombo do seu pai. Quem era o pai de Levi? Abraão. Porque Abraão é o primeiro da descendência de Levi. Tá, ok? É o primeiro dos pais de Levi, é o dono da promessa. Vou começar de novo, tá bom? Porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe apareceu ao sair ao encontro. Vou explicar. Levi ainda não havia nascido quando Melquisedeque foi ao encontro de... Desculpa. Quando Abraão foi ao encontro de Melquisedeque e deu a Melquisedeque o dízimo de tudo que havia conquistado. Então aí está a explicação desses dois versículos. Vou ler de novo para que você entenda, tá? Depois da explicação você entende melhor. Vamos do versículo anterior e esse versículo de agora. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. O próximo versículo. De sorte que, se a perfeição, observa bem, gente, gostaria que você desse um maior valor a esse versículo, prestasse bastante atenção no que está escrito aqui, porque é de fundamental importância. Tá? Vamos ler agora devagar, tá? E eu vou explicar detalhadamente para que você possa entender este versículo. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei. Que necessidade, logo, de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse segundo a ordem de Arão. Olha, gente, quem foi esse sacerdote que se levantou segundo a ordem de Melquisedeque? Foi o próprio Senhor Jesus. E por que Jesus não se levantou segundo a ordem de Arão, minha gente? Porque o sacerdócio de Arão era um sacerdócio que morria, sacerdócio humano, que acabou quando a lei se acabou. Então, o dízimo pregado aos judeus, que é a segunda lei, se acabou quando acabou o Velho Testamento. Quando iniciou a Era da Graça, aí veio um outro dízimo, ou seja, veio outro mandamento, veio uma outra forma de encarar as doutrinas bíblicas, que é a forma da graça, que agora não é mais por causa da lei, é por causa da graça. Vamos ler agora o versículo que vem depois desse. Porque mudando-se o sacerdócio, também necessariamente se faz mudança da lei. Mudando o sacerdócio levítico mudou. O sacerdócio que você obedece hoje, que nós obedecemos hoje, é o sacerdócio de Jesus, que veio segundo a ordem de Melquisedeque. Você deve estar se perguntando, segundo a ordem de quem? Melquisedeque? Ora, será que Melquisedeque é maior que Jesus? Será que Melquisedeque deu ordem para Jesus? O que quer dizer isso? Por que ordem de sacerdócio levítico? Por que ordem de sacerdócio de Melquisedeque? O que quer dizer isso? Meu povo, vou lhe explicar. Ordem, como está escrito aí, não é uma ordem de que, como se alguém estivesse dando uma ordem a alguém, mandando que fizesse alguma coisa. A ordem é no sentido de segmento. Por exemplo, a ordem do sacerdócio levítico. O primeiro levita seguia uma forma de cumprir a lei, que passava para o seu filho, e o seu filho passava para o outro seu filho, que passava para o seu filho, e assim diante. Era uma ordem
no sentido de sequência. A ordem que aqui explica é sequência. Então, na sequência do sacerdócio humano, o sacerdócio da lei mosaica, o sacerdócio levítico era o que comandava, era o primeiro sacerdócio. E esse sacerdócio era segundo a lei mosaica. Então, na sequência dos filhos de Levi, foram dadas as leis segundo a lei mosaica, né? No caso, estou te falando sobre o dízimo. Então, a lei do dízimo, segundo o sacerdócio levítico, foi dada aos filhos de Levi, que foi passada de geração a geração. Só que houve um período no tempo em que esse sacerdócio chegou ao fim. E aí houve mudança na lei. No caso, a lei passou a ser a graça divina. Então, havendo mudança na lei, também se faz necessariamente mudança da lei. Não faz, Jesus falou, eu não vim abrogar a lei, eu não vim para desfazer a lei dos profetas. Eu vim para que haja mudança. E essa mudança, se você observar em Mateus capítulo 5, versículo 17 a 24, se você ler lá, você vai ver que ali, em forma alguma, Jesus mandou que você descumprisse a lei. Mas Jesus pegou a lei e transformou ela em graça. Você leia lá em Mateus capítulo 5, versículo 17 e 24. Ali você vai entender que Jesus disse que realmente é importante você dar o dízimo. Mas agora não é mais o dízimo segundo a lei, segundo o mandamento humano. Mas o dízimo agora, você tem que dar por amor, não por obrigação, não por necessidade, ou porque você pensa que vai cair sobre você uma maldição, ou com o interesse de ficar rico, com o interesse de ganhar bênçãos. Meus irmãos, meus amados irmãos, estamos vivendo agora a sexta dispensação. Esta é a dispensação da graça divina, onde você deve obedecer não mais segundo uma ordem, uma lei específica, não segundo uma constituição humana, né? Não segundo um mandamento humano, não porque alguém vai te apedrejar, alguém vai te criticar. Mas hoje você deve seguir a Jesus, você deve fazer a vontade de Deus por amor, porque você ama o Evangelho, porque você ama a obra, porque você ama a igreja que você frequenta. Você não deve dar o dízimo com medo de um mal vir a te acontecer, com medo da miséria tomar conta da sua vida. Mas também você não deve dar o dízimo com o interesse de enriquecer, de ganhar bens. Meus irmãos, a palavra de Deus nos ensina que você não deve se preocupar com o dia de amanhã. Não cuideis de se preocupar com o dia de amanhã, porque a cada dia basta o seu mal. Meus irmãos, mais importa, primeiramente, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, no seu devido tempo, no seu tempo apropriado, será acrescentada. Davi falou, eu já fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão. Não pense em dar o dízimo com interesse de ganhar algo em troca disso. Não queira dar o dízimo porque alguém falou que o dízimo repreende o devorador, porque o Senhor repreenderá o devorador por causa do seu dízimo. Meus irmãos, não tente comprar a salvação. Meus irmãos, não tente pagar o sangue de Jesus com o seu dinheiro. Não tente achar que você pode, com o seu dinheiro, comprar a salvação. Porque a salvação é dada pela graça, não pelo seu dinheiro. Se algum pastor te pregar isso, saia dessa igreja. Essa igreja não é de Deus. Mas procure uma coerência bíblica. Procure dar sim o dízimo, mas dê com amor. Dê para ajudar o evangelho, dê para que a sua igreja possa pagar a conta de água, a conta de luz,
para que a sua igreja possa quitar suas dívidas. Eu espero que você possa ter entendido esse estudo. Eu sei que algumas formas de falar minha são de difícil interpretação. Mas se você não entendeu, você tem aí em suas mãos a ferramenta que você pode clicar aí no pause, você pode voltar, né, aquela frase que eu falei e entender bem melhor esse estudo. Então, se você não entendeu algo que eu falei, você volta lá, procura entender. E se houve alguma dúvida nesse estudo, eu peço que você poste aí nos comentários sua dúvida, né? E eu prontamente estarei respondendo a cada dúvida que você tiver. Pode demorar um tempinho, porque eu ando muito ocupado, mas toda dúvida que você quiser saber, que você achar coerente em pôr aí nos comentários, você ponha, tá? E eu estarei muito satisfeito em poder ver que você quer aprender, que você quer crescer na graça de Deus. Meu intuito aqui, a minha vontade não é me engrandecer ou ganhar nome com isso. Tanto que eu não falei meu nome. Mas meu intuito aqui é que você possa dar o seu dízimo e que você possa saber por que você faz isso. E eu quero que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Eu te digo, continue dando dízimo, continue ajudando o seu pastor, a sua igreja, seja lá qual for a sua denominação, porque denominação, o nome de igreja não salva. Só quem salva é Jesus. Então, desejo que você fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que Ele te abençoe ricamente, e que Ele te abençoe ricamente, não digo em dinheiro, mas digo em vida, saúde, prosperidade, não só financeira, tá? Então você fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele te abençoe, não só você, mas toda a sua família.